Existe o cupim de solo, que é um dos cupins, uma das pragas mais devastadoras, traz grandes prejuízos econômicos em residências, prédios, arquiteturas, enfim, é um perigo. Age muito rápido, a população é imensa, traz uma grande dificuldade para se controlar. Esse cupim subterrâneo, ele é da região, da nossa região. A gente vai encontrar muito aqui na região Nordeste, na região do Norte. Já encontrei é, em Manaus, aqui em Pernambuco, Alagoas. Então, praticamente, ele se desenvolve nesse tipo de região, né, de mata. A gente vai encontrar bastante. Essa espécie de cupim de solo é chamado Nasutiternes. A coisa mais importante para que se tenha um combate eficaz é identificar o tipo, a espécie de cupim que ali está agindo, né? Que ali é encontrada ali naquele local. Tem que se identificar a espécie, porque é a partir dali que vai se entender toda a dinâmica, toda a estratégia de controle. Não basta só dizer assim, olha, é cupim e assim se trata de qualquer maneira, com qualquer produto e de qualquer forma. Não é assim. Primeiro tem que se conhecer a espécie, a sua biologia, como ela se desenvolve no seu habitat, no meio, na sua sociedade ali, porque os cupins eles são insetos sociais, ele tem toda uma estrutura de uma sociedade ali e precisa se entender isso para ter um combate eficaz e, sobretudo, conhecer a espécie. Essa espécie que nós estamos falando, que é o Nasutiternes, como é que ela é identificada, como é que ela é conhecida, né? A sua própria, né, o seu próprio nome em si já diz que ele é. Eu vou colocar aqui rapidamente no quadro para você entender como é o Nasutiternes, para identificar. Ele é bem mais ou menos assim, ó. Olha como é fácil. Esse corpinho assim, faz aqui, vamos colocar as perninhas dele aqui. Olha como é fácil de identificar. Esse aqui que eu vou fazer para vocês é o Nasutitermes. Só que tem o seguinte, uma parte importante que eu vou colocar aqui, que é o que distingue uma análise da descoberta de uma espécie de cupim. É justamente nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui é determinante aqui de se conhecer, entendeu? Tem espécie de cupim que você vai identificar através dessa parte aqui, ó. Tá vendo? Da cabeça. Essa parte aqui é que vai ser o modo de você identificar. Daí que a gente descobre o diferencial, como identificar uma espécie de cupim quando ela é Nasutiternes. E quando ela é Nasutiternes, justamente por essa parte aqui, ó, de nariz. Isso aqui é o tipo nariz, daí que vem nasu, de nasal, de nariz. Por isso que é chamado Nasutiternes. E é a espécie que vai determinar dentro da sociedade dos cupins, do cupinzeiro, da colônia, é o chamado soldado. Essa espécie, tanto na Europa como aqui no Brasil, é chamado soldado nasu. Nasu, no caso de nasal, soldado nariz. Então, existe na colônia os operários, os alados, a rainha, né? E tem os soldados, né? Que é o soldado nasu por causa do nariz. E a partir dessa identificação aqui da espécie do nariz é que eu vou traçar a minha estratégia, porque eu sei que eles têm um hábito, eu sei como é que ele vai se desenvolver. Já houve caso aqui, por exemplo, aqui em regiões que, vou colocar aqui um prédio rapidinho, um prédio, aqui tem uma cobertura de o cupim, ele atingia aqui, fazia uma colônia, uma casa, um cupinzeiro nessa parte alta aqui da cobertura. Eu já fiz 3 serviços em cobertura, em que eles fizeram uma colônia, um cupinzeiro nessa área aqui.
nessa parte aqui. Eles vieram de baixo, ou seja, havia uma colônia primária aqui, e eles vieram pelo meio aqui, justamente pelo meio, até chegar na região da cobertura. E é interessante que há um destaque também na biologia dessa espécie que é o Nasutiterme, porque eles são umívoros, ou seja, estão sempre associados com umidade. Daí que ele vem para essa parte úmida aqui, pega essa trajetória, essa rota, e aqui de baixo e tem uma piscina, que nessa base aqui geralmente é forrada de madeira, e ele vem se concentrar, fazer sua casa aqui de baixo. Entende como é que é? Então, o Nasutiterme, essa espécie, como eu já falei para vocês, que ele tem um nariz pontiagudo, diferente de outras espécies. Você não vai ver em outras espécies de outro gênero que tem esse alongamento. No caso do Nasutiterme, né? A rainha, aqui embaixo está uma rainha. Ele entende, ele é chamado também cupim arbóreo, porque ele entende que esse prédio aqui, ou como se fosse uma residência, eu coloquei um prédio porque você vê que ele pode ir até 50 metros ou mais, ou 100 metros, 200 metros, para fazer a sua colônia, porque o entendimento dele aqui é como se fosse uma árvore, né? Aqui tem casas, né? Tem outras casas aqui, né? Mas só que é como aqui fosse uma região de mata. Ele não tem esse entendimento, esse saber. Então a gente trabalha dentro do aspecto biológico no controle de cupim, para que tenha um serviço mais eficaz. E é desse modo que a gente identifica e faz o controle e o combate de cupins.